Olá, amigos e amigas do EJA, tudo bem? Meu nome é Thiago Lazarim, nós estamos aqui numa aula do segundo termo e hoje o assunto é o trabalho contemporâneo. E qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é falar das mudanças do trabalho que ocorreram nas últimas décadas, né? Então é um assunto bem importante até mesmo para a gente entender como nós vivemos, né? Afinal de contas, cada um de nós tem a sua interpretação. Mas o que eu pretendo aqui é falar um pouco a respeito de um estudo sociológico, na verdade, né, de um autor que se chama Ricardo Antunes. A gente já vai ver logo logo quem é ele, e para discutir isso à luz das teorias de sociologia, né. Hoje eu estou aqui com o meu amigo, né, vou mostrar para vocês o meu amigo Skate. Mas por que eu trouxe ele, né? Bom, eu trouxe o meu skate aqui porque, bom, vários motivos, né? Um deles é que o skate durante algum tempo foi considerado coisa de desocupado, né? Vou falar um termo forte aí, vagabundo e tal, coisa de quem não trabalha, né? E agora, como que é visto o skate hoje? Será que ele é uma coisa assim ou ele... Porque, afinal de contas, nós tivemos Olimpíadas há pouco tempo atrás e... quem ganhou, né, quem foi bem foram atletas brasileiros e tal. Acho que vai ser legal a gente discutir um pouco isso, mas principalmente porque o skate ele vai ser uma analogia do carro. Então, conforme eu for explicando aqui a teoria de sociologia, a gente vai pensar no skate como um carro e como que era a forma de organização do trabalho no começo do século XX, por exemplo, e agora, né? Ou pelo menos depois da década de 70 do século 20. Então vai ser legal, né? Porque já que eu não tenho um carro aqui, eu tenho um skate. Acho que a gente vai poder ver um pouquinho aí do que aconteceu, beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou agora passar aqui uns slides para vocês verem. E vamos que vamos. Olha só. A habilidade é identificar as transformações no mundo do trabalho e as mudanças no processo e na organização do trabalho. Então, pessoal, um assunto interessante, né? Interessante também porque nós vivemos isso. Então, muitos de nós vivem uma situação bastante precária com relação ao trabalho, né? Acho que nós, trabalhadores, todos nós sentimos em alguma medida inseguranças com relação à nossa situação no mundo do trabalho. Espero que, né, quem não tem essa preocupação, eu acho que, enfim, não está nem aqui entre nós, né? Mas já que nós estamos aqui, vamos falar disso, tá certo? Então, ó, como eu falei para vocês, o Ricardo Antunes é um sociólogo brasileiro, ele é um professor da Unicamp, ele está vivo ainda e ele é um especialista nos estudos do trabalho, e é nele que a gente vai se basear. Então, tem um artigo dele de 2004, que é um artigo que a gente pode dizer que está não desatualizado, mas de certa maneira antigo, né? Já faz mais de 15 anos que foi publicado, mas tem muitas coisas nesse artigo que permanecem atuais, e ele também, o Ricardo Antunes, até hoje ele tem falado da situação moderna do trabalho. Ele tem um conceito aí de uberização do trabalho, pelo menos ele fala disso, e eu acho que para ele falar disso hoje, ele também teve que se basear nos estudos antigos mesmos que ele fez de sociologia, tá certo? Então a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Bom, vamos lá. Então agora chegamos aqui num ponto, trabalho e precarização. A partir da crise econômica mundial da década de 70, ocorreu a redução do proletariado industrial, fabril e tradicional. Esse fato deu lugar à desregulamentação do trabalho e à perda da estabilidade nas últimas décadas, né? Então, pessoal, é o seguinte, ele está falando, então, por exemplo, existia uma forma de organização do trabalho que se chamava Fordismo, Toyotismo. Essa organização do trabalho, ela se caracterizava por alguns aspectos, como, por exemplo, a especialização, o alto grau de especialização do trabalho, a hierarquização do trabalho. Então, por exemplo, vamos pensar numa fábrica. Aliás, para quem tiver oportunidade, pensa ainda melhor num filme do Charlie Chaplin, que se chama Tempos Modernos. Esse filme é o que melhor ilustra esse modelo que eu estou falando, que é o
o Fordismo e o Taylorismo. Então, quem assistir esse filme, que é um filme em preto e branco, né, um filme bem antigo, mas é um filme clássico, vai ver que os trabalhadores eles estão ali numa linha de produção e que eles estão montando ali as máquinas, né, no caso, os carros apoiados em máquinas também. Então, a função deles é apertar botão e esse botão ele liga, né, uma rede, uma linha de produção e cada trabalhador fica confinado a um determinado setor da fábrica, da indústria. Então, ou seja, eles são especializados, eles não são polivalentes. E nessa esteira de produção, né, a ideia é ter uma superprodução, né, ou seja, produzir mais com o mínimo de trabalhadores ou explorar ao máximo a força de trabalho desses trabalhadores nesse modelo de produção, né? Então existe uma gestão que vai coordenar, que vai observar exatamente o que cada trabalhador está fazendo e o trabalhador, isso é uma característica importante que tem a ver com um conceito muito importante de sociologia, que é o de alienação, do qual o Ricardo Antunes também fala. Então, esses trabalhadores eles estão alienados. Em que sentido? O que significa alienação? Bom, essa palavra, né, agora eu vou gastar um pouco aqui, eu vou mostrar aqui a minha erudição, brincadeira, gente, mas eu vou gastar, mas que é uma palavra importante, que é Entfremdung, que vem do alemão, e essa palavra ela também não só tem importância para a sociologia baseada nos escritos do Karl Marx, como, por exemplo, também para um outro autor muito importante da psicanálise, que é o Freud. Então, isso vai ser importante para a gente perceber o seguinte: existem duas coisas que vão andar em paralelo, né? Uma coisa é o trabalho objetivamente, falando do que o trabalhador ele faz no mundo do trabalho, e a outra coisa super importante é como ele se sente, como que ele sente aquilo que ele faz, né? Ou seja, a subjetividade do trabalhador. Então, nesse sentido, nesse modo de organização do trabalho, que é o fordista, o taylorista, né? Esse trabalhador ele é um apêndice da máquina. Esse trabalhador ele não tem autonomia. O que ele produz, ele não produz para ele próprio. Ele sabe que, aliás, como todos nós sabemos, né, quando a gente está numa fábrica, em algum lugar trabalhando, a gente sabe que aquilo que a gente faz na fábrica não pertence a nós, não é nosso, é do dono da fábrica, né? Aquilo, com certeza, a gente não pode desfrutar daquilo que a gente faz, mas quem produz aquele valor somos nós. Então, esse é um elemento importante da alienação. Significa que o trabalhador ele cria algo, ele produz algo com a força de trabalho dele, mas aquilo que ele faz não pertence a ele. Pois bem, no modo de produção taylorista, fordista, aquilo que o trabalhador faz não fica com ele e ele é um apêndice da máquina, ou seja, existe uma esteira de produção, ele não tem autonomia, ele meio que funciona em função da máquina e não o contrário como deveria ser, né? A máquina funcionar para a pessoa, para o ser humano, né? Então existe uma certa inversão dessas posições e também existe uma superprodução, né? Uma superexploração do trabalho, tá certo? Isso tudo a gente está caminhando aqui com o nosso autor, que é o Ricardo Antunes. Então, por exemplo, agora eu vou usar o meu skate para mostrar isso para vocês, né? Momento lúdico aqui da aula. Vou aqui mostrar, olha só, esse skate aqui. Esse skate, vamos supor, tem rodinhas, tem um eixo, tem aqui o shape que a gente fala e tudo mais. Vamos supor que no Fordismo todas essas peças elas tivessem sido produzidas dentro da mesma fábrica, dentro dessas especialidades todas que nós estamos nos referindo, né? Então, vai ter lá o cara que vai produzir a rodinha, o outro vai produzir, ou a trabalhadora também vai produzir o shape, o outro o eixo e tudo mais, e nós teremos então, finalmente, aqui um carro, um skate, que é o que eu falei para vocês. Pois bem, agora a gente vai mudar porque a gente vai ver que houve uma grande transformação nesse trabalho, e é uma transformação que
tem a ver com o modo de organização do trabalho. Então, vamos lá. Classe que vive do trabalho. Então, antes de falar dessa mudança, eu vou falar uma outra coisa importante também, que é o seguinte, né? Eu vou ler, de acordo com Ricardo Antunes e Giovanni Alves, né? Na verdade, são dois autores do texto que eu estou me referindo, tá? O nome do texto é As Mutações no Mundo do Trabalho na Era da Mundialização do Capital. Então, esses autores, tá? A nova conformação da classe trabalhadora deve ser entendida por meio de uma concepção ampliada desse conceito, uma vez que compreende trabalhadores manuais diretos. Trata-se de pessoas que vendem sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário, tá certo? Eu vou passar um outro slide e daí eu vou comentar. Ainda de acordo com os autores, o modo capitalista de produção realiza a captura da subjetividade do trabalhador. É algo que eu já havia comentado, né? Eu falei do Freud, eu falei da questão da subjetividade. Então, não só o trabalhador ele é explorado ou alienado, como ele sente um estranhamento com relação a si mesmo. Isso tem a ver com a sua subjetividade, tá certo? Um fator que interferiu decisivamente na relação entre o que eles denominam elemento subjetivo e a produção da mais-valia foi a difusão do modelo do toyotismo, que é exatamente isso que eu prometi para vocês que eu ia falar do toyotismo, tá? Então eu vou primeiro comentar o slide anterior e depois eu vou falar desse tal do toyotismo com vocês, tá certo? É o seguinte, pessoal, ele está preocupado, né, o Ricardo Antunes e o colega dele, o Giovanni Alves, em analisar essas transformações mais recentes, como eu já havia falado. E uma dessas transformações que é muito importante é justamente o fato de que os trabalhadores, hoje eles têm um conceito ampliado de trabalho. Não é só o trabalhador da fábrica que se inclui naquilo que o Marx denominaria na época dele de proletariado, né? Proletariado tem a ver com prole, com filhos, ou seja, a classe trabalhadora, a classe que vive de salário, tá certo? Então, para o Ricardo Antunes e o Giovanni Alves, essa classe ela é ampliada, na verdade. Então, não é só essas pessoas que estão nesse ramo, a gente poderia chamar esse ramo da indústria de setor secundário, né? Assim como o setor primário seria o setor da agricultura, né? O trabalho no campo, vamos dizer assim, que são produção, né? Então, por exemplo, tanto o setor primário quanto o setor secundário produzem diretamente, né, as mercadorias e também a mais-valia. Isso de acordo com a teoria do Karl Marx. Mas existe também, e esse setor se expandiu nos últimos tempos, o setor terciário, que é o setor de serviços. Tanto os serviços públicos quanto privados. Eles não produzem diretamente mercadorias, né? Mas ainda assim é um setor que colabora bastante para a produção de mais-valia. Mais-valia, para vocês saberem, né, tem a ver com a exploração do trabalhador, da força de trabalho dele, e do lucro que se obtém com essa exploração, tá certo? Então, é um elemento importante para a gente entender essa teoria, né? A questão da exploração do trabalho, a questão de que os trabalhadores, de acordo com a teoria do Karl Marx, eles estão na fábrica, por exemplo, e o tempo que eles estão na fábrica, eles são explorados o máximo possível, né? Mas eles também precisam de um tempo para se alimentar, né, para descansar, para voltar no outro dia trabalhar depois. O que diz essa teoria do Marx, né? Então, o trabalhador está lá no chão da fábrica e conforme ele vai produzindo as mercadorias, né, que não são deles, como eu já falei, ou seja, ele produz com a força de trabalho, ele monta um skate, por exemplo, um carro, isso é produção de valor. Esse valor que é produzido, ele não retorna para o trabalhador. O salário do trabalhador ele é sempre menor do que aquilo que é concentrado nas mãos do empregador, que no caso é o capitalista, né? Ou a classe burguesa. Então, pessoal, essa teoria é uma teoria sociológica também, né? Muitos sociólogos se baseiam nessa teoria para pensar nas relações de trabalho. E, finalmente, né, pensando nessas questões todas, o que o Ricardo Antunes ele está dizendo é que existe então uma população muito grande de pessoas que sofrem essa exploração, né, da mais-valia
não apenas essas pessoas que trabalham no chão da fábrica, mas no setor de serviços também. Então, trabalhadores domésticos, por exemplo. E como, né? A gente sabe como que os trabalhadores domésticos eles são explorados, né? Eles criam um certo valor, né? Que é cuidar, enfim, das casas e tudo mais. Eles prestam um serviço, mas esse serviço não é uma produção de uma mercadoria, e sim a manutenção de uma casa, mas também, por exemplo, o comércio, né? É um outro ramo importante aí desse setor do serviço. Então, por exemplo, quem revende, né, algo que foi produzido numa fábrica também faz parte desse setor terciário que eu estou me referindo, tá? Então, todas essas pessoas, né, no outro slide também vocês viram uma trabalhadora doméstica, isso é até um estigma, né, porque existe um certo preconceito com as pessoas que têm um determinado perfil social, como se só elas fossem trabalhadoras domésticas. Então, é difícil, né, a gente ver na nossa sociedade, isso é uma coisa para a gente pensar, um homem branco, né, sendo trabalhador doméstico, embora isso também esteja acontecendo nos dias atuais, né, mas a gente tem esse estigma social, que não é um dado natural, isso é tudo uma construção, de que existem um certo perfil, né, certos perfis de trabalhadores domésticos. Bom, então agora eu vou falar do toyotismo, então vou voltar aqui para o meu skate, né? Então vamos lá, meu skatezinho, então agora é diferente, tá? A produção do toyotismo, ela é completamente distinta dessa produção aqui do taylorismo e do fordismo. Por quê? A gente pensa que, bom, se a gente está numa fábrica, existe uma setorização, uma especialização da mão de obra, enfim, essa produção com muito estoque de produtos, né, para montar as mercadorias, isso tudo é bom, né, para produzir bastante e para lucrar, né? Esse é o senso comum. Pois bem, esse modelo entrou em crise, né? Inclusive houve uma crise do capitalismo, né? E daí no caso o Ricardo Antunes ele está falando da década de 70, por exemplo, que houve também uma outra crise do capitalismo e tem a ver também com essa superprodução dos países não conseguirem alargar o seu mercado consumidor, como por exemplo os Estados Unidos e o Japão, que é um outro país muito poderoso economicamente, teve uma ascensão meteórica, né? Então, e por que houve isso? Porque também o toyotismo, né, que é esse modo de organizar o trabalho, que também tem a ver com um engenheiro, né, uma pessoa que se chama Ono. Então, toyotismo também é conhecido como onismo, tá? Só para vocês saberem. Então, o toyotismo, o onismo, ele também colaborou para que houvesse uma grande ascensão do poder econômico do Japão, tá? Então, vamos lá. O skate aqui, no toyotismo já é diferente. Então, como que seria? Essas rodas, elas seriam produzidas também na fábrica, mas uma pessoa ela não seria só responsável por um setor. Então, a mesma pessoa que ela vai ser responsável por produzir o shape aqui, esse pedaço de madeira, ela também vai controlar a roda, ela também vai controlar o eixo, né? Controlar o quê? A produção disso. Isso se chama flexibilização da produção. Então, essa pessoa ela vai ser polivalente também, ou seja, ela vai trabalhar em várias frentes. Agora, qual que é o resultado disso? Qual que é a implicação disso? Bom, uma implicação é que se uma pessoa desempenha vários papéis, ela se sente cada vez mais útil, não é verdade? E se uma pessoa ela é mais útil para a empresa, aquela pessoa que não é tão útil assim, ela acaba se tornando desnecessária. Isso significa o quê? O enxugamento da empresa. Essa empresa ela vai diminuir muito o número de trabalhadores, porque um trabalhador sendo polivalente, ele vai eliminar etapas de produção de outros. Ele vai ser responsável por muitas coisas, ele vai ser uma pessoa importante, mas ele também vai sentir a pressão subjetiva, né? A gente estava falando de subjetividade, de ser uma pessoa que cada vez mais vai se tornar necessária para a empresa. Então, nós temos aí o lado objetivo e o subjetivo dessa produção, tá? Outra coisa também, né? No toyotismo tem essa questão da terceirização da produção. Então, muitas empresas elas acabam só produzindo o essencial. Então,
Vamos supor que o essencial desse skate aqui, na verdade, para mim tudo é essencial nesse skate, mas vamos supor que o essencial seja esse pedaço de madeira, tá? Então, a fábrica ela vai se responsabilizar pela produção do pedaço de madeira e a roda, o shape e outras etapas do processo, elas vão ser terceirizadas para outros colaboradores. Então, ela vai se ater ao mínimo necessário, né? E ela vai terceirizar, ou seja, ela vai delegar para outros a responsabilidade de fazer o skate, né, ou o carro, né, que a gente estava falando também de carro, e concentrando essa centralidade, né, ela não perde ainda o poder que tem sobre o objeto que ela produz, né? Então, agora acho que eu consegui ilustrar bem essa questão que eu estava falando. Então, o skate ele acaba sendo algo realmente de uma produção com uma diversidade, mas também com um processo que cada vez mais ele é reduzido, né, de número de pessoas, eu me refiro. E outra coisa muito importante, que eu não posso deixar de falar, é a importância da tecnologia, da telemática. Então, o computador ele acaba assumindo um papel muito importante nessa história, que é o da inteligência. Então, substitui a inteligência do trabalhador. Então, todos esses trabalhos eles acabam sendo informatizados e com essa informatização, mais uma vez, se torna desnecessária a presença do trabalhador na fábrica. E, então, olha só as consequências disso. Com todo esse processo que está acontecendo, o trabalhador ele se sente internamente pressionado para ser muito produtivo. Daí entra a questão do empreendedorismo. O trabalhador ele sente uma grande necessidade de ser um empreendedor individual, né? E isso acaba sendo a tônica do trabalho. Ele mesmo acaba dispensando, por exemplo, um patrão, porque essa pressão acaba sendo interna, né? Ele mesmo sabe das consequências dele não desempenhar bem a função dele, do papel dele. Olha só, então até na hierarquia acaba havendo um enxugamento, né? Então, essa produção ela acaba sendo horizontalizada também, ou seja, você não tem mais chefes, você é um trabalhador que trabalha com outros, sendo responsável por muitas coisas. Isso, por um lado, dá a impressão de que você é uma pessoa mais autônoma, mais importante pelo trabalho, né? Que você é dono daquilo que faz, mas não é essa a verdade. De fato, você não é ainda proprietário daquilo que você produz. Então, você acaba sendo, na verdade, até mais explorado do que você era, né? De uma forma que é avessa à nossa intuição. E a pressão, ela continua, você continua sendo um trabalhador bastante explorado, né? E as horas de trabalho, elas podem diminuir também. Então, existe um conceito aí que é o da exploração relativa e absoluta. A exploração absoluta para o Ricardo Antunes, né, seria essa de que o trabalhador está o tempo inteiro na fábrica, então quanto mais horas ele permanece fazendo o trabalho, isso é mais exploração, mais produção de maior valor, ou mais valia, né? E, enfim, isso acontece nas fábricas e a exploração relativa do trabalho teria a ver com produzir mais coisas em menos tempo. Com esse processo do toyotismo, tanto a mais-valia relativa quanto a absoluta, ou a exploração mais relativa e absoluta do trabalho, elas acontecem simultaneamente, até chegar nos dias de hoje, né? Então, eu vou passar aqui o slide. Com o Taylorismo e o Fordismo, não havia um grande envolvimento do trabalhador com a empresa no processo de produção de valor, pois a implicação entre, de um lado, elemento subjetivo e de outro, capital, era simplesmente formal. Com o toyotismo, ocorre que os autores denominam a captura integral da subjetividade operária. Foi exatamente isso que eu falei para vocês, tá certo? Daí, olha só, eu deixei aqui mais um slide para vocês perceberem quais são, aliás, as características do toyotismo de uma forma breve. Vocês terão à disposição no repositório do Centro de Mídias esse mesmo slide para vocês darem uma olhadinha. Só que com isso eu acho que eu consegui resumir
justamente todo esse processo, né? E hoje culmina no que mesmo na uberização, né? Ou seja, num processo de exploração ainda maior do trabalho, em que o trabalhador ele tem um contrato de trabalho que é de 0 horas, ou seja, ele só ganha aquilo que ele produz, né, da empresa. Há uma aparência de que a empresa e ele, trabalhador, são livres para negociar, né, porque um só faz se quiser e o outro também, tanto o contratante quanto o contratado. Porém, existe aquela pressão de trabalho, porque a gente não vive sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, sem comer. Então, pessoal, olha só quanta coisa aí que está em jogo nessas mudanças do trabalho. O meu tempo aqui acabou, eu espero ter ajudado vocês a saberem um pouco mais sobre essas mudanças no mundo do trabalho, e eu fico por aqui, tá joia? Então, até mais, um abraço.